Olá, boa noite, a graça e a paz, que privilégio nós estarmos aqui reunidos e mais um dia para compartilhar a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo nesse canal, nesta oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra de Deus. O nosso objetivo aqui é que você seja abençoado, seja ministrado pela palavra do Senhor. Que a sua fé continue sendo uma fé renovada, uma fé ativa, uma fé que a cada dia se renova, assim como diz na palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação, que você se sinta muito bem nesta série de mensagens que nós estamos compartilhando desde o início do mês passado. Hoje, dia 1º de julho de 2020, nós finalizaremos então esta série de mensagens chamada Solos. Nós estamos no tema Em Boa Terra. Domingo passado, nós compartilhamos a parte 1 e agora, quarta-feira, compartilharemos então a parte 2 desta série de mensagens. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, esta será então a meditação final para que a gente conclua esta série de mensagens. Diz assim então Mateus capítulo 13 nos seus primeiros versículos e nós vamos então dar continuidade na segunda parte desta mensagem. Diz assim Mateus 13 verso 1: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou no barco e assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui meditando na sua palavra. E a nossa oração é que o Senhor nos ensine nesta noite. Que a sua palavra, Deus, seja exposta de uma forma bíblica, da maneira, Pai, como nós possamos aplicar na nossa vida hoje. Sabemos que a tua palavra ela é atemporal, ela serve para todos os tempos e todas as eras da realidade humana. E serve para nós nos dias de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos aqui reunidos em Teu nome. E Espírito Santo, você tem total liberdade para ministrar em nós e mostrar aquilo que o Senhor deseja. Nesta é a nossa oração desta noite, gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Estamos aqui então, novamente, para concluir esta série de mensagens, cujo tema é Em Boa Terra. Nós temos relembrado o que é uma parábola. E nós vimos que ela é uma história contada, que ela explica uma verdade complexa. Jesus, então, em algumas ocasiões, ele utilizava este método de ensino para que as pessoas que o seguissem compreendessem também aquilo que ele estava falando. Em particular, o mestre então explica com detalhes aos seus discípulos a primeira e extensa série de parábolas. Então foi apresentada em um dos dias mais ocupados do ministério de Jesus. Mateus então ele apresenta uma lista de pelo menos 7 parábolas a partir desta primeira aqui. Jesus ele estava muito ocupado nesse dia, no seu ministério, e ele fala, então, ele ensina por parábolas. E nós também vimos qual é o significado desta parábola do semeador. Jesus, então, ele utilizou esta parábola para explicar e ilustrar como as pessoas de diferentes
estilos, aspectos, etnias, cosmovisões, iriam receber a mensagem do Evangelho. Estes, então, os solos apresentados aqui, representam as pessoas e, consequentemente, o impacto que a mensagem causaria em seus corações. Apesar, então, de muitos rejeitarem ou até mesmo abandonarem o Evangelho, aqueles que creem e se mantêm fiéis são frutíferos ou darão muitos frutos em suas vidas, em suas caminhadas aqui na Terra. Então, isso nós vimos ali como parte introdutória. E no domingo nós vimos também o que essa parábola representa no nosso cotidiano hoje, na nossa vida hoje. O que quer dizer esse solo, essa boa terra, né? Porque a boa semente ela foi lançada em vários outros tipos de solo, mas nesta aqui que Jesus representa, ela caiu em boa terra. O que nós podemos aprender então sobre essa boa terra? Jesus, através desta parábola, ele nos ensina sobre os tipos de solos que seria, então, o coração das pessoas. Em nossos dias, existem pessoas diferentes, de cosmovisão diferentes, estilos de vida, classe social, maturidade intelectual. São pessoas que estão vivendo vários momentos da sua vida dentro de uma mesma sociedade. Esses, então, são os diferentes solos correspondentes que existem, que contém nesta sociedade complexa que nós vivemos. Quando Jesus, então, fala que ele caiu em boa terra, ele não estava falando sobre as terras anteriores, né? Os solos anteriores, mas sim uma terra preparada para receber a boa semente, ou seja, uma boa terra recebendo a boa semente. Embora a semente seja boa em todos os casos, porque quando nós olhamos para a parábola do semeador, é a mesma semente, boa semente, que foi lançada em vários solos diferentes. Nós podemos então observar isso. Porém, cada um representou ou correspondeu essa boa semente de forma diferente desta aqui que nós observamos. Aqui, então, observamos grandes desafios e problemas, até aqui, nestes solos anteriores, grandes desafios, muitos problemas, e a boa semente. Porém, daqui para frente, neste caso, podemos assim refletir sobre quais foram as condições que esta boa terra fez ou se preparou para receber esta boa semente. Nas séries anteriores, a gente pôde observar muitos desafios, muitos problemas que refletiam no amadurecimento, no desenvolvimento dessa semente. Porém, agora nós observamos que cai em boa terra. E quando ela cai em boa terra, o que então nós podemos observar nos nossos dias que são necessários, o cuidado necessário para que a boa semente caia sobre uma boa terra. Então, quando nós observamos ou pensamos nessa temática, nós fatalmente observamos e refletimos sobre a estrutura familiar. O que eu quero dizer com isso? Cada um desenvolvendo o seu papel que é necessário. O homem, o chefe de família, desenvolvendo o seu papel como esposo, como marido, como sacerdote do seu lar, como líder espiritual da sua esposa, como líder espiritual dos seus filhos. Uma esposa que também corresponde, uma auxiliadora idônea, que corresponde ao marido, que dá o seu apoio necessário, que respeita, que está com ele, e ele a amando também, assim como Cristo é a nossa igreja, de forma sacrificial, e também os seus filhos, criando-os na demonstração do Senhor, na disciplina, na correção, e os seus filhos também correspondendo a esta atitude bíblica com os seus pais. Sabemos, claro, que no início da vida, estes filhos, eles percorrerão por inúmeras formas de educação. E isso é um processo. As crianças elas vão aprendendo, crescendo, se desenvolvendo
E lá na frente, você começa a colher o fruto de todo esse empenho que você que é pai, você que é mãe, desenvolveu com o seu filho. Também podemos pensar nos princípios à luz da palavra de Deus. Uma família que preocupa-se com os princípios elementares do Senhor. A formação do caráter também dos seus filhos é algo importante. O ensino e exemplo da prática cristã madura, ou seja, os seus filhos observarão a sua atitude. Você que é pai, você que é mãe, observarão as suas atitudes na sua caminhada cristã. Vocês são exemplos para os seus filhos. E é necessário, é importante que desta forma nós estejamos preparando os nossos filhos para esta boa semente que é a palavra de Deus. O discipulado é algo que não pode deixar de lado. Nós discipulamos os filhos, nós orientamos eles desde o seu nascimento, a maneira como nós o cuidamos, educamos e tantas outras coisas que são necessárias. Claro que Jesus Cristo, ele fez isso com muita propriedade e sabedoria quando chamou aqueles seus homens chamados discípulos e caminhou com eles, ensinou-lhes acerca do reino, orientou-os e fortaleceu a fé e a vida daqueles homens. O acesso e a compreensão das Escrituras, isso também é algo fundamental para que os corações ali, para que as pessoas recebam a boa semente da palavra do Senhor. E claro também o reconhecimento e arrependimento pessoal. O que eu quero dizer com isso? É necessário que as pessoas se arrependam, entreguem suas vidas a Jesus, aceitem pela fé o sacrifício que Ele fez por nós, por mim e por você. E claro, a atuação do Espírito Santo é fundamental. É importante a atuação do Espírito Santo nesse tempo para que nós sejamos regenerados, instruídos, orientados com aquilo que Deus tem nos ensinado nesta caminhada. Certamente a atuação do Espírito Santo é elementar e é fundamental. Apesar de nós realizarmos tudo aquilo que é necessário, preparando esses solos, esses corações, mas somente Deus, no Espírito Santo, pode alcançar aquelas pessoas e Ele pode fazer o processo da regeneração, daquilo que as pessoas precisam enxergar e viver, ou seja, ter um novo nascimento em Cristo Jesus. Quantas ações são previamente importantes na preparação desta boa terra? E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós negligenciamos todo esse preparo, toda esta instrução, estes solos. Eles precisam desses cuidados. Nós não podemos deixar de lado a nossa responsabilidade. E quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos fazer uma pergunta para a nossa reflexão. O que nós temos feito a esse respeito? Será que de fato nós estamos desenvolvendo isso? Será que nós estamos colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensina para fazermos? E é claro que Jesus ele explica a respeito disso. Foi o que nós finalizamos lá na mensagem anterior, nós explicamos tudo isso, apenas uma recapitulação. E Jesus ele explicou sim, ele mostrou aquilo que nós deveríamos fazer. Então hoje nós daremos essa continuidade, essa continuação. Versículo 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Apesar então de ser rejeitado por muitos, o Evangelho tem grande efeito ou grande efeito na vida das pessoas. Algumas delas, então, são como a semente que cai em solo fértil. Ouvem o Evangelho, entendem e têm uma vida frutífera. Essas pessoas, de fato, elas ouviram a palavra. Mensagens anteriores, muitas pessoas ouvem a palavra.
mas elas não compreendem. Muitas mensagens, elas ouvem a palavra, mas aquilo não permanece. E neste caso, este solo que foi preparado, essas pessoas, elas recebem a boa palavra, a boa semente. E elas não apenas recebem, mas elas dão feedback de compreensão daquilo que elas estão ouvindo. E essas pessoas, então, essa palavra caindo em solo fértil, elas dão frutos da sua vida, frutos significativos. O resultado de suas vidas são como uma boa colheita e revelam o poder transformador de Jesus Cristo. Eles compreendem a palavra, eles escutam a palavra e este então frutifica. Quando nós escutamos a palavra, quando nós compreendemos a palavra, quando nós somos impactados pela palavra, regenerados pela ação do Espírito Santo, quando nós estamos vivendo tudo isso, a nossa caminhada, a nossa vida cristã, a nossa vida frutifica para a glória de Deus. É isso que acontece com as nossas vidas. É isso que Deus faz em nós e através de nós. Jesus, ele faz isso. O único, ou os únicos que receberam a aprovação da boa terra são essas pessoas que ouviram a palavra, compreenderam a palavra e colocaram ela em prática. Estas pessoas são elogiadas, são notórias na narrativa e no ensino de Jesus. Só ali, então, se produz fruto. Se você observar em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23 diz assim: mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Veja bem, essa pessoa então que foi preparada, o seu solo, o seu coração, vem então a boa semente, penetra sobre essas pessoas, esses solos, e essa boa semente ela começa a crescer e desenvolver. E com a medida do tempo, do cuidado, do discipulado, do caminhar um a um, essa boa semente começa a crescer e desenvolver. Essas pessoas, elas vivem isso nas suas vidas. A boa semente cai, elas compreendem, elas são acompanhadas, elas são discipuladas, e esta boa semente ela começa a dar frutos. E quando nós olhamos em Gálatas, a gente vê isso, uma ação interna. Ou seja, a pessoa que era muito nervosa, explosiva, hoje ela já consegue dominar o que está dentro de você. Muitas vezes você fala mais do que escuta, e com a atuação do Espírito Santo na sua vida, você vai começar a pensar mais. Você vai ter uma vida mais mansa, com domínio próprio das suas atitudes. Você vai amar, você vai ter uma alegria, uma paz dentro do seu coração que você nunca teve antes. E você começa a ver essa transformação, primeiramente, dentro de você. Dentro de você começa a surgir esta mudança, esta alteração. A fertilidade, então, ele é um teste da vida. Olha só, então, o que diz em João, capítulo 15, versículo 1 até versículo 6, que diz assim, e talvez você já escutou inúmeras mensagens a respeito disso. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lança no fogo e o queima. Veja bem, quando nós observamos esta passagem do Evangelho de João, capítulo 15, nós podemos observar um princípio extremamente importante. Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós precisamos estar diretamente ligados a Ele. Porque Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Uma característica de solo fértil ou de terra boa é esta, que está sempre ligada àquele que semeia, está sempre ligada àquele que cuida. Nós temos a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos a palavra de Deus em nossos corações e disponível para nós. Então nós precisamos estar sempre conectados com a videira, conectados com o Senhor, conectados com a sua palavra. E dentro disso, dentro desta conexão, nós vamos observando e vendo o agir de Deus em nós e o agir de Deus através de nossas vidas. E com isso nossas vidas, elas vão frutificando. E cada dia mais Deus vai tratando na nossa vida, no nosso caráter, no nosso coração, vai cortando as arestas que são necessárias e nós vamos produzindo frutos e produzindo, e produzindo, e produzindo. Tempos atrás eu estava ali num contexto de rural e um irmão muito querido de nós, e ali ele tem plantações de diversas coisas, e eu estava observando ali as árvores frutíferas que ele tem ali naquele campo. E eu comecei a perguntar, esta árvore tem quantos anos? Ele falava, essa árvore aqui já tem tantos anos, e faz tanto tempo que ela começou a produzir. Aqui tem quantos anos? Essa daqui tem tantos anos. Ela já produz aqui há um certo tempo. E essa daqui, e ele foi falando, foi explicando, eu fui perguntando no contexto que nós estávamos. Meus queridos, quando Jesus fala em solo rochoso, que a terra é uma camada fina, que não tem raízes e logo morre, ele está falando das perseguições do nosso contexto. E eu comecei a observar algo importante. Para que nós tenhamos uma boa vida, uma vida sadia, nós precisamos estar conectados ao Senhor sempre. É fato. Mas o que de fato vai nos promover um crescimento e o que de fato vai promover frutos em nossa vida é o tempo. É o nosso amadurecimento. Nós não podemos ter a ideia ingênua de que em pouco tempo nós produziremos muitos frutos. Na verdade, a lógica de Deus, isso já foi falado também, o agir de Deus, a cadência de Deus, não é imediatista, como nossa sociedade pós-moderna age. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de raízes profundas no Evangelho, nós precisamos de experiência com Deus, até mesmo provações, perseguições, sofrimentos que fortaleçam a nossa caminhada, a nossa vida cristã, e a partir disso nós vamos produzindo muito fruto para o Senhor. E esses dias eu recebi uma notificação também de missões, acerca de missionários que estão nos campos, e nós vimos ali um relatório de 2 décadas, pelo menos, do crescimento exponencial de cristãos espalhados na face da terra, especialmente no contexto de perseguição. E nós podemos observar que nesse tempo de isolamento que nós estamos vivendo, o crescimento é muito maior. As perseguições estão sendo graves, mas o crescimento da igreja de Cristo está aumentando neste exato momento de perseguição. É isso que nós, então, podemos observar em todas as coisas, em todos os aspectos. O crescimento ele é contínuo e nós precisamos de tempo para maturidade. Por isso que Jesus fala que nós não podemos desligar dele. A videira é o Senhor, ele é a videira e nós somos os ramos. E nós precisamos ser ministrados e ensinados pelo Senhor. Que tipo de solo você se identifica? Nós estamos caminhando aqui para a conclusão.
Que tipo de solo você se identifica? O que a palavra de Deus, então, falou no seu coração? Os discípulos, então, naquele contexto, eles tinham solos férteis. Os solos dos discípulos eram terra fértil. A vida deles demonstrava o evangelho na vida deles. Aquilo que Jesus ensinava para eles, eles viviam nas suas vidas. Será que nós estamos vivendo isso hoje também? Será que nós podemos observar, as pessoas podem ver isso nas nossas vidas? Muitas outras pessoas que ouviram os ensinos de Jesus não aceitaram a sua mensagem, seus corações eram como diferentes tipos de solos infrutíferos ali da parábola. Todos receberam a mensagem, a mesma mensagem, mas o que fez a diferença foi o coração de cada um deles. Muitas pessoas então ouvem o Evangelho, mas nem todos o aceitam. Apenas os corações onde o Evangelho ganha raízes, têm as suas vidas transformadas. E quando isso acontece, o resultado são notáveis. Certamente é isso que acontece com as pessoas que têm os seus corações para o Senhor. Têm as suas vidas transformadas pelo Senhor. Têm as suas vidas debruçadas no Senhor. Entregue de fato ao Senhor Jesus Cristo. E talvez você que está ouvindo esta mensagem até aqui e se identificou com algum tipo de solo e quer ter Jesus no seu coração para que sua vida também seja transformada, eu quero orar com você. Você também que se identificou com algum tipo de solo e quer ver a transformação na sua vida, eu quero orar com você também. Deus querido, nós te agradecemos pelo privilégio de nós aprendermos com a sua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque nós estamos aqui reunidos em teu nome e nós estamos aqui para aprender do Senhor. Pai, eu quero te entregar esta pessoa que entendeu a sua mensagem, entendeu a sua palavra e quer entregar, Pai, a sua vida, a vida que ele está vivendo hoje nas tuas mãos. Reconhecendo que o Senhor se sacrificou para isso, deu a sua vida em favor de nós, em favor desta pessoa. Ela tem vivido tempos difíceis, mas ela quer se tornar terra boa, terra fértil, para que ela cresça, se desenvolva e dê muitos frutos ao Senhor. Deus, também eu quero orar por essa pessoa que tem passado por provações, dificuldades, mas que também quer se fortalecer no Senhor e na sua palavra. Deus, eu entrego essas pessoas nas tuas mãos. Eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo. Te agradeço por esse privilégio que nós temos também de compartilhar e ministrar da sua palavra. Nós oramos neste momento agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado até aqui. Que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.